Salve, 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 rapaziada! Lembrando, hoje é dia de Atlético, você que tá vendo esse dia. Hoje é domingão, dia de Atlético e Maringá pela semifinal do Campeonato Paranaense, então não perde tempo, se inscreve que o link tá aqui embaixo, porque a Bplay Paraná tem as melhores odds para você ir lá e fazer o seu cadastro, se divertir com responsabilidade, se você for maior de 18 anos, mas não ficar fora da diversão. Eu já fiz minha apostinha ali, eu já fiz minha bet ali, porque acredito que o Atlético vai ganhar hoje sim do Maringá, mas não é esse o assunto de agora, é só nosso momento merchan e sempre fica o pedido, ajudem quem ajuda o canal 3 Pontos. Vou falar um pouquinho sobre Pablo Juan. E Thiago, quem é Pablo Juan? Pablo Juan, um dos destaques do Londrina nesse campeonato paranaense, segundo algumas informações, interessa ao Atlético e eu fui dar uma estudada no jogador para a gente poder conversar. Faz sentido? Não faz sentido a contratação? O que a gente pode esperar desse atleta? E o primeiro ponto que eu trago aqui é o seguinte: sempre quando a gente fala de destaque de campeonato estadual, eu acho que dois pontos são muito importantes de serem trazidos. Primeiro de tudo, destaque de campeonato estadual, ele não está disputando o mesmo nível de futebol que você. Ele é destaque de um campeonato enfraquecido. Ele é destaque de um campeonato que você vai ter que subir o nível ao longo da temporada. Então eu acho que sempre existe uma dúvida muito grande em relação ao nível que esse jogador ele pode entregar. E outro ponto que eu acho muito importante para a gente abordar é sempre uma opção mais criativa de encontrar soluções que às vezes são muito caras para a realidade do Atlético, e às vezes a gente pode encontrar um talento que quer crescer, que quer subir, que quer ser lapidado, que quer melhorar em um time menor, nas condições que o clube pode pagar e que tem tudo para fazer muito sentido para o Atlético, o que eu acredito que é o caso do Pablo Juan. Vamos conversar um pouquinho sobre o jogador, que eu acho que faz parte de um esquema tático, de um ataque muito legal da equipe do Londrina, que eu acho que tem muitas características próximas a esse time do Atlético. O quarteto ofensivo ali tem o Gustavo França, tem o Iago Teles que faz um grande campeonato, tem as movimentações do Pablo. É mais ou menos o que o Atlético tenta replicar com o Luiz Fernando, com o Velasco, com o Zapelli. Um ataque de muita mobilidade, de muita movimentação. E o Pablo ele já está inserido nesse cenário. Um atacante que é o camisa 9, vem fazendo gols. É importante a gente ressaltar isso. Inclusive tem um gol muito simbólico, que é um gol que o Londrina derrota o Atlético ano passado, na única derrota que o Atlético teve no Campeonato Estadual, e nesse ano começa novamente marcando muitos gols. Então acho que esse ponto para o atacante precisa ser levado em consideração. É um cara que sabe finalizar, é um cara que está na área, é um cara que aproveita as oportunidades, é um cara que sai da área para estar em condição de finalizar. Mas é um atacante que tem outras variantes que eu acho que se encaixam muito bem nesse time do Atlético. Por exemplo, em comparação aos atacantes que a gente tem hoje no elenco, um atacante muito mais mobilidade. Um atacante que ataca a profundidade, um atacante que vai pelos lados, um atacante que sabe fazer essa jogada nas costas do lateral, um atacante que sabe receber essa bola longa que em muitos momentos o Atlético tenta. É um jogador que entrega uma dificuldade de se encaixar nele, assim. O Pablo tá sempre se movimentando, tá sempre buscando mais jogada, tá sempre buscando participar do jogo. Achei um jogador muito ativo. Um jogador muito ativo também no jogo sem bola. Um jogador que vai estar incomodando, vai estar pressionando, vai estar diminuindo espaço. E a gente sabe que é um dos pré-requisitos pro jogador ser aproveitado pelo técnico Maurício Barbieri. O Barbieri quer jogador com disposição, o Barbieri quer jogador que tá pronto ali para trabalhar com bola e sem bola. Jogador que não for trabalhador não vai atuar no Atlético. Um jogador com boa capacidade de associar, seja fazendo cruzamentos, um jogador que cria muitas chances fazendo cruzamentos. Isso me chamou muito a atenção no Pablo Juan. Sempre pelo lado, sempre saindo da referência, abrindo espaço para quem vem de trás. Por exemplo, o ponta Iago Teles não tem tantos gols à toa, vai muito dessa movimentação do Pablo Juan. E eu fico pensando, imagina esse cara abrindo espaço, por exemplo, para o Luiz Fernando pisar na área, para o Velasco pisar na área. E um jogador que também tem essa capacidade de atuar na entrelinha, um jogador que também tem essa capacidade de sair da referência para gerar bons apoios, trabalhar bem essa bola. Então, assim, da mesma maneira que eu falei do Renan Peixoto, acho que vale a aposta.
A gente entender que a gente só vai apostar em jogadores que têm grandes clubes no currículo não faz nem tanto sentido. O Atlético historicamente tem esse perfil, essa história de apostar em jogadores vindo de clubes menores, inclusive do futebol paranaense. E óbvio, pode dar errado, como deu ano passado com o Zé Vitor, mas pode dar muito certo também. Eu acho que o primeiro passo para você fazer uma aposta como essa é entender a característica do jogador. O jogador, ele conversa com as características do Atlético. E hoje, o Atlético tem um problema na camisa 9. E hoje o Atlético tem, assim, uma situação que ele olha Babi, ele olha Kardec, e ele olha Mastriani, e ele tem muito mais dúvidas do que certezas. Ele tem muito mais instabilidade do que certezas. Então, quando a gente fala, por exemplo, da chegada de um Pablo Juan se movimentando, pressionando, atacando profundidade, jogando pelos lados, pode ser um outro grande ponto de interrogação, mas é um atacante que eu acho que ele conversa mais com as características do time. Assim como o Renan Peixoto conversa mais com as características do time. Eu quero ter esse atacante móvel, eu quero ter esse atacante com certa habilidade, eu quero ter esse atacante que sai da referência. Eu acho que o Atlético precisa disso muito mais do que um Mastriani ou do que um Babi hoje. E eu fico muito feliz de saber que o Atlético está atento aos campeonatos estaduais. Acho muito válido a aposta no Renan, acho muito válido a aposta no Pablo, mas muito válido, sabe? Um jogador que, cara, tem base, passou pela base do Flamengo, passou pela base do Atlético Mineiro e chega para ser mais uma possibilidade. Mas um talento que se o Atlético souber lapidar, se o trabalho do Barbieri souber abraçar um menino também, o moleque tem condição de explodir. E o Atlético, ele tem alguns jogadores que dão alguma segurança para o Atlético fazer essas apostas. Por exemplo, pensando no sistema ofensivo, o próprio Kardec é uma segurança que o Atlético tem para fazer uma aposta no Pablo, no Renan Peixoto. O próprio Mastriani deveria ser um atleta que traria uma natural segurança para uma aposta no Pablo acontecer, para uma aposta no Renan. Aí você tem o Luiz Fernando fazendo muitos gols, Velasco, Zapelli, são jogadores que vão estar criando a todo momento para esse cara. Puta, velho, eu gosto, assim. Eu apoio, eu levanto a bandeira. Vamos ver se vai fechar mesmo com o Atlético. Dos jogadores que eu vi assim no campeonato estadual, olhando agora mais atenciosamente pro quarteto ofensivo do Londrina, o Iago Telles poderia ser uma boa aposta. O próprio Pablo poderia ser uma boa aposta. Sabe? No Maringá, eu sempre vou falar do Robertinho, pra mim poderia ser uma boa aposta. Dá pra encontrar solução, cara. Dá pra encontrar solução. O que não dá é pra esse cara chegar com o papel de protagonista. Mas esse cara chegando com o papel de coadjuvante dentro de um time que já tem qualidade, que já tem uma ideia tática, que já tem certezas, e a partir daí você vai botando esse cara dentro do time, acho que é o caminho ideal pra você fazer uma aposta como o Pablo. E outra, né? Ainda comemora igual o Guioca, isso. Pô, ainda é carisma, moleque. Venha, Pablo Juan, venha.